Muito bem, bom dia, meus alunos do primeiro ano da mineração, turmas 2 e 3. Vamos iniciar essa nossa aula do dia 24 de novembro. Bom dia, Pedro, Isadora, Tainá, Ana Flávia, Larissa, João Pedro. Tem um monte de gente já chegando aí. Para os que já estão, Laura, e para os que vão chegar, Gabriel, Caroline. Muito bem. Vamos direto lá para a minha tela, vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou direto compartilhar com vocês. Estamos aqui, então, no cronograma da segunda etapa, né? Onde a gente está agora ali, né? Nós estamos nesse cronograma da segunda etapa, ok? E nesse cronograma agora da segunda etapa, eu já tinha falado na aula passada e hoje eu vou reforçar. E depois eu vou mandar um e-mail via Moodle, pelo Moodle, para vocês. Nós estamos aqui hoje, tá? Vamos dar continuidade ao capítulo 4, ligações químicas. Eu vou voltar um pouco lá em ligação iônica, vamos retomar um pouco ligação iônica, e aí a gente vai falar sobre ligação iônica, vamos reforçar a ligação iônica, vamos falar sobre ligação covalente, tá? E na aula do dia 8, a gente termina a parte de ligações químicas que vai ser cobrada no questionário. Então, a parte de ligações químicas que vai ser cobrada no questionário, a gente vai terminar no dia 8. Entretanto, dia 8, aqui, ó. Entretanto, dia 8 é feriado. Chama ponto facultativo, tá? Projetando agora para nós aí o calendário acadêmico aprovado agora, o último calendário acadêmico aprovado. Então, lá, o dia 8 consta ponto facultativo, que é a mesma coisa de feriado. Mas o que eu vou fazer com vocês? Tá? Eu vou mandar e-mail também pelo Moodle informando isso. Vamos ter a aula no dia 8, nós vamos ter essa aula no dia 8, vamos ter essa aula, e na quarta-feira seguinte, no dia 15, então 8 tem aula normal, aí quando chegar no dia 15, a gente faz o feriado. Então nós vamos julgar o ponto facultativo do dia 8 para o dia 15, ok? Combinado. Então, o que está lá no cronograma como aula síncrona no dia 15, eu vou mudar e vai passar para atividade assíncrona. Isso aqui não será mais aula síncrona, essa aula aqui não será mais síncrona, tá? E vai passar para atividade assíncrona. Eu vou alterar esse cronograma. Na verdade, eu vou mandar um e-mail para vocês, não vou nem mexer nisso lá, não. Tá? E aí, esse assunto aqui, polaridade, não será cobrado. Geometria vai, nós vamos falar disso hoje. Geometria eu vou falar disso hoje. Tá? Nós vamos falar sobre geometria hoje e no dia 8 também. Tá? Então, mas essa parte de polaridade não será cobrada, vai ser como uma atividade de leitura. Leitura. Tudo isso eu vou falar no e-mail, ok? Mais um comentário. Também já falei na aula passada, vou reforçar hoje. Semana que vem, que é a semana de 29 de novembro a 4 de dezembro, pelo calendário, que é dele, ele aqui, ó, olha lá, tá aqui, ó, 29 de novembro até 4 de dezembro, tá aqui, tá? É a semana da recuperação, tá aqui, ó. É a semana
da recuperação da primeira etapa. Então, nessa semana, nós não teremos aula. Também vou mandar um e-mail falando sobre isso. Então, essa semana aí vai ficar... eu estou falando da química, tá, gente? Química, não estou falando pelas outras disciplinas, não, tá? Então, vocês não terão a aula de quarta-feira, no dia 1º. Vocês não terão a aula do dia 1º. Essa semana, mês de dezembro, essa semana eu vou deixar para vocês fazerem. Eu tenho alguns alunos de recuperação, tá? Eu tenho alguns alunos na mineração. Ainda bem que são poucos, não são muitos, mas vocês têm outras provas de recuperação, né? Vocês têm matemática, tem, sei lá, na mineração tem geologia geral. Acho que vocês estão vendo geologia geral, vocês estão vendo mineralogia. Então, essa semana aí não tem aula. Então, a gente vai ter aula hoje, 24, e aí a gente retorna só no dia 8. Beleza, gente? Tranquilo? Então, e tudo isso eu vou comunicar oficialmente por e-mail, aquele e-mail do Moodle. Muito bem. Então, vamos retomar um pouco, rapidamente, o início lá das ligações químicas, que na aula passada, eu achei que podia ter sido melhor aquela apresentação. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um rascunho, tá vendo? Eu fiz um resumo à mão, à mão. Se a gente tivesse lá na aula presencial, seria isso aqui que eu escrevo lá no quadro, lá, né? Então, qual é a base? O que são ligações químicas? De novo, são aquelas forças de atração que mantêm os átomos unidos. Tá? Então, os átomos dos elementos químicos lá na tabela periódica, né, eles se unem uns aos outros por meio de forças de atração. Essas forças de atração, esses mecanismos de ligação, eles variam de situação para outra. Então, nós temos vários tipos de ligação química. A gente vai estudar os 3 principais tipos, tá? E qual é a base teórica? Qual é a base teórica para o estudo das ligações? É a chamada teoria do octeto. Essa teoria foi desenvolvida por 2 químicos. Está lá na apostila de vocês, tá, gente? Está lá também no livro do Felter, no volume 1. Esses 2 químicos, o Cossel e o Lewis, eles observaram o quê? Observaram que os gases nobres, aqui um exemplo, esse gás nobre aqui, ó. O neônio é um gás nobre, está lá na coluna 8A, lá na tabela periódica, lá no cantinho direito, lá naquela coluna da direita. Ele tem um número atômico 10. Ele tem um número atômico 10, significa que ele tem 10 prótons no núcleo e também possui 10 elétrons na eletrosfera. Se nós fizermos a distribuição eletrônica, aquela do Linus Pauling, para o neônio, a distribuição eletrônica dele vai dar isso aqui, um S2, S2, 2P6. Ou seja, a eletrosfera do neônio tem 2 camadas eletrônicas, K e L. Ou, a gente pode falar assim também, tem 2 níveis de energia, o nível 1 e o nível 2. Olha lá, 1S, 2S, 2P. A gente pode chamar também de nível 2. E esse nível 2 é o último da eletrosfera, é o mais distante do núcleo. E ele tem, esse átomo do neônio, tá? Tem 8 elétrons nessa última camada. Tá vendo aqui, ó? CV, camada de valência. Então, se eu somar 2 com 6, dá 8. Então, qual é a característica básica dos gases nobres? Os gases nobres, olha lá, marquei ali, ó, possuem 8 elétrons na sua camada de valência.
Aí o que esses caras lá, caras não, né, esses cientistas, o Kossel e o Lewis, observaram? Que os gases nobres, todos eles, exceto o hélio, possuem 8 elétrons. Olha lá, aqui, ó. Na camada de valência, o neônio, o argônio, o criptônio, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. E mais, observaram ainda que os gases nobres são estáveis. O que significa isso? Eles não necessitam formar ligações. Então, os gases nobres, eles não formam ligações, com outros elementos. Aí, o que eles associaram imediatamente? 8 elétrons na camada de valência. 8. Estabilidade. O que significa isso? Para ser estável, o átomo tem que ter 8 elétrons na camada de valência, tal como os gases nobres. Então, essa é a chamada teoria do octeto. E o que isso tem a ver com ligações químicas? Tem a ver porque os outros elementos, tá? O resto da tabela, hidrogênio, oxigênio, cloro, sódio, ferro, todos os outros, tá? Eles buscam a estabilidade. O que eles buscam na estabilidade? Eles buscam ficar na sua eletrosfera, estou falando da eletrosfera, semelhantes aos gases nobres, ou seja, com 8 elétrons. Então, alguns vão perder elétrons, tá? Aqueles elementos lá do lado esquerdo da tabela, os metais, principalmente 1A e 2A, 3A, e os do lado direito da tabela, os não metais, tá? A tendência deles é ganhar elétrons para ficar com 8. Então, uns vão querer perder para ficar com 8, e outros vão querer ganhar para ficar com 8. Essa é a explicação para as ligações. Basicamente é isso. O que explica as ligações químicas é isso. Tá? Uma explicação bem básica. Então, olha esse exemplo aqui que eu pus aqui embaixo. Ó. Olha o sódio. O sódio tem número atômico 11. 11. Significa que ele tem 11 prótons, e tem 11 elétrons na eletrosfera. Olha lá, 2, 8, 1. No S2, 2S2, 2P6, 3S1. Primeira camada tem 2, na segunda camada 2 e 6, 8, na terceira camada 1. Então a camada de valência do sódio está lá no canto esquerdo da tabela. Tem um eletrinho. O que é mais fácil para o sódio, em termos energéticos? É mais fácil para ele ganhar 7. Então, estão vendo aqui na distribuição eletrônica? Será que é mais fácil para ele receber 7 elétrons? Ele vai ter que tirar de algum lugar, de um outro átomo. Ou é mais fácil para ele perder um elétron? É mais fácil para ele perder esse elétron. Então, o sódio, para ele alcançar a estabilidade, ele perde esse elétron aqui, ó. Tchau. Aí a sua camada de valência deixa de ser essa terceira e passa a ser essa. Aí ele passa a ter 8 elétrons na camada L. Compara aqui, ó, aqui em cima, ó, compara aqui em cima, ó. Pum, pum. Então, todo mundo ali na tabela tem inveja do gás nobre, tá? Dos gases nobres. Todo mundo morre de inveja dos gases nobres. Eu quero ficar igual a você. Você é mais bonitinho, né? Todo mundo quer ficar igual ao gás nobre. Então, o sódio, invejoso que ele é, eu não preciso desse elétron aqui não, tchau para você. Tchum. Perde, doa esse elétron, fica com 8 na camada L, igual o gás nobre neon, olha lá. Invejoso que ele é. Entendeu? Essa é. Aí quando acontece isso, vamos ver se eu pus. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Quando acontece isso, olha lá, o sódio perde esse elétron, fica com 8. Essa aqui passa a ser a última camada.
Mas aí isso tem uma consequência. Ele continua com os 11 prótons, tá? Ele tinha 11 elétrons, então era mais 11 menos 11 dá zero. É o que a gente chama de átomo neutro. Só que no momento em que ele perde o elétron, ele passa a ficar com 10 elétrons. Não mais 11, ele passa a ficar com 10. Só que o núcleo dele, o núcleo, continua com 11 prótons, é claro. Nas ligações químicas, o núcleo do átomo fica preservado, não acontece nada no núcleo, tá, gente? Numa ligação química, o que acontece é modificação na eletrosfera. Tá? Núcleo não, o núcleo fica intacto, não sofre qualquer mudança. Então, ele continua com 11 prótons, olha lá, mas passa a ter 10 cargas negativas, 10 elétrons. 11 mais 11 menos 10 vai dar uma resultante mais 1. Essa espécie química, com uma carga resultante mais 1, olha lá, mais 1, leva o nome de cátion. Então, o sódio perde elétron, se transforma num cátion, ok? Agora, olha esse outro rapazinho aqui, ó. Flúor. Olha o flúor. Flúor. Olha ela aí. O flúor está lá na coluna 7A. Se ele está lá na coluna 7A, ele é um ametal. Ametal. Ou, se você preferir, para quem preferir, não metal. Aí a tendência dele, ele tem número atômico 9. 1s2, 2s2, 2p5. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil para ele? Perder 7 ou ganhar 1? É muito mais fácil para ele ganhar 1. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Para alcançar a estabilidade, opa, olha lá. Para alcançar a estabilidade, o flúor, o seu átomo, a tendência é ganhar 1 elétron. Aí sim ele vai ficar igual o gás nobre. Olha lá. Ele vai ficar igual o neônio. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência, aqui, ó, 7, 9 prótons, 9 elétrons, mais 9 menos 9, 0, é o que a gente chama de átomo neutro. Só que quando ele ganha 1 elétron, ele passa a ter 8 na camada de valência. Esse cara aí também é invejoso, ele tem inveja do gás nobre, né? Ah, eu quero ficar igual a você, né? O flúor é mineirinho, né? Eu quero ficar igual a você. Aí ele ganha esse elétron, ganha, né? Fica com 8, mas ele vai aumentar uma carga negativa na eletrosfera. Então vão ser 9 prótons, olha lá, e 10 elétrons no total. Vai dar uma resultante menos 1. Mais 9 menos 10 dá menos 1. Olha lá. O núcleo não acontece nada com o núcleo, continua com seus prótons, seus nêutrons, tá? Só que a eletrosfera aumentou 1 elétron. Eram 9, aqui, ó. Passou para 10. Quando isso acontece, dá origem a uma espécie química. Opa, cadê você aqui? Dá origem a uma espécie química chamada ânion. Então, dá origem a uma espécie com carga negativa, o ânion. Perceberam? Agora, a pergunta é, será que a gente vai precisar fazer isso tudo aqui, tá vendo aqui, gente? Fazer a distribuição, papapá. Será que a gente precisa fazer tudo isso para se saber o número de elétrons na camada de valência? Claro que não. Para a gente conhecer o número de elétrons da camada de valência, da última camada, basta que a gente saiba em qual coluna A. Estou falando só de coluna A, tá, gente? Estou falando de coluna B, não. Coluna B é outra história. Mas os principais elementos são das colunas A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, né? Então, para se saber quantos elétrons o átomo de um dado elemento
possui na camada de valência, de coluna A, é só conhecer o número dessa coluna. Então, olha lá, ó, na coluna 1A. Na coluna 1A, lítio, sódio, potássio, eles têm um elétron na camada de valência. A tendência é perder um elétron. Na coluna 2A, 2 elétrons na camada de valência. Então, basta conhecer isso. Na 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons. 5A, 5 elétrons. Aí, aqui agora, a tendência já é ganhar elétrons. A tendência ali já é ganhar. Na 6A, 6 elétrons. Aí, aqui, nesse caso aqui da 6A, a tendência já é ganhar 2. Na 7A, a tendência é ganhar 1. Porque, olha lá, 7 ganhando 1, 8 elétrons. 6 ganhando 2 na 6A, 8 elétrons. 5, coluna 5A, 5 elétrons ganhando 3, 8. Tá? E aqui, nessa coluninha aqui, eu pus as cargas elétricas dos cátions, cátion mais 1, cátion mais 2, cátion mais 3. Então, aqui tem... gente, esse resumo já está lá no Moodle, depois vocês leiam ele com calma, tá? Então, tá aí, ó. Magnésio perde 2, magnésio está aqui, ó, coluna 2A. Cloro está na 7A, ganha 1, tá? Ok? Então, tem vários exemplos que eu pus aí para vocês. Bom, aí, na hora que a gente for representar graficamente as ligações químicas, o que é representar graficamente? É escrever, né? No papel, no computador. A gente usa uma fórmula chamada notação de Lewis. Em homenagem àquele cara lá da teoria do octeto, né, o Lewis. Na hora que a gente for escrever a notação de Lewis, a gente coloca apenas os elétrons da camada de valência. Só. Não precisa mais nada. Não precisa fazer nada disso aqui, ó. Nada disso que eu fiz aqui. Ah, então por que você fez isso aí? Só para explicar. Por que se usa a notação de Lewis? Tá? Foi só para explicar da onde que vem essa notação de Lewis. O que interessa são os elétrons da camada de valência. Então, se a gente pegar o sódio está lá na coluna 1A. Aí a gente, na hora de escrever a fórmula de Lewis, a gente põe uma bolinha aqui. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui, está dizendo que o sódio, ele está na coluna 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Já o flúor está na coluna 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. A tendência dele é ganhar um elétron. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Olha ele ali, ó. Eu pus ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tem 2. Olha lá. 2 elétrons na camada de valência. Então, a gente escreve só assim, ó, o símbolo Mg com 2 eletrinhos, 2 bolinhas. Tá? Ah, eu não quero pôr bolinha, eu quero pôr quadradinho. Pode. Ah, eu quero pôr estrelinha para representar os elétrons da camada. Pode. Olha lá o cloro, ó, coluna 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O alumínio, coluna 3A. 1, 2, 3. Olha ele aqui, ó. O alumínio aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 3. Aqui, ó. 3, ó. 2, 8, 3. Né? O enxofre, coluna 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O potássio é K, viu? Não é P, não. P é fósforo. Coluna 1A, 1 elétron. Oxigênio, esse é muito importante, o oxigênio. Né? O oxigênio é o terceiro elemento mais abundante do planeta Terra. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que o oxigênio está na coluna 6A. Está na 6A. Né?
Muito bem. Aí nós estudamos na semana passada a ligação iônica. Vamos rever aqui rapidinho. Essa ligação é chamada de eletrovalente. Por quê? Porque tem um metal, colunas 1A, 2A, 3A, por aí vai, cuja tendência qual é? Cuja tendência é perder elétrons. Isso significa que os metais, eles são eletropositivos. A tendência deles é formar cátion, perder elétrons. Já os ametais, também conhecidos como não metais, tá? A tendência deles é ganhar elétrons. Então, ele ganha elétrons. Cloro, flúor, oxigênio, essa turma aí, eles são fominha por elétrons. Adoram ganhar, adoram tirar elétron dos outros, né? O oxigênio, né? Então, essa tendência de ganhar elétrons significa que eles são eletronegativos, eles recebem elétrons. Então, o que é a ligação iônica? É a ligação entre um cátion metálico, tá? Os metais são eletropositivos, são formadores de cátions, tá? Os não metais, os ametais, são eletronegativos, eles são formadores de ânions. Aí a ligação se forma, a ligação iônica. Por isso que ela chama iônica, ela é entre íons, positivo e negativo, cátion, ânion. Aqui um exemplo bacana. Se eu pegar o potássio da coluna 1A, aqui a fórmula de Lewis, ó, a fórmula de Lewis, e ligar no flúor da coluna 7A, é sempre assim, tá? Um do lado esquerdo ligando com um lá do lado direito. Um metal ligando, estou falando de ligação iônica, tá? Ligando com um não metal do lado direito da tabela. Aí o que você faz? O que a gente faz? Aqui, ó, potássio, um eletrim, por quê? Está na 1A. Flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas o flúor, ele recebe, ele ganha elétron. Então, esse eletrinho aqui, que vocês estão vendo aqui no potássio, ele, ó, vem para cá. Quando isso acontece, o potássio fica positivo, ou seja, se transforma no quê? Num cátion. O flúor fica negativo, porque recebeu uma carga negativa, né? Um elétron, dá origem a um ânion. Aí eu vou ter uma ligação entre um cátion e um ânion. Aí o positivo, cátion, atrai, aqui em vermelho, aqui, ó, atrai o negativo, o ânion. É aquele famoso vem cá, meu bem, né? O potássio atrai o flúor atrai o potássio. Aí vai dar origem a essa substância aqui, ó, ao KF, tá? Chamado de fluoreto de potássio. O nome, esse nome, nós vamos aprender no capítulo 5, tá, gente? Nós vamos aprender lá em janeiro, no retorno em janeiro, assim, a gente vai aprender como dar nome. Por que que é eto? Por que que essa substância tem o nome? Por que que o ânion chama fluoreto? Tem uma razão de ser, tá? Ok? Mas isso é só lá em janeiro, no capítulo 5. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Olha esse aqui, vou aumentar aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. O magnésio está lá na 2A. Isso significa o quê? Significa que ele tem 2 elétrons na camada de valência. O enxofre está na 6A. Está na 6A. Ele significa que ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Poxa, o enxofre é não metal, ele ganha elétrons. O magnésio é metal, ele perde. O enxofre precisa ganhar 2. O magnésio precisa perder 2. Olha lá, perde. Tá vendo que eu pus de cor diferente aqui? Aí o enxofre vai ficar com 8 na camada de valência aqui. 6, 2, 8.
Aí você vai pensar aí, ó, e o magnésio? Ele perde esses dois, mas ele fica com 8 na camada, na última camada. Vamos voltar lá no magnésio? Aqui ele, ó. Aqui, ó. Na hora que o magnésio perde esses 2 elétrons aqui, ó, ele fica com 8 aqui, ó. A sua última camada passa a ser essa. Aí ele fica, tá vendo? Então, quando a gente doa aqueles 2 elétrons dele, ele passa a ficar com 8. Olha lá. Olha lá, vamos lá. Cadê você? Aqui, ó. Ele perde esses 2, fica com 8 também. Aí dá origem a um cátion com 2 cargas positivas, porque perde 2. O enxofre dá origem a um ânion com 2 cargas negativas, ganha 2. Mais 2 menos 2 vai dar origem a um cátion magnésio mais 2, um ânion enxofre menos 2, vai dar origem a um MgS, sulfeto de magnésio. Olha, agora presta atenção agora nesse exemplo agora. Esse bacana aqui. Vamos pegar o mesmo magnésio, tá? O mesmo magnésio. 2 elétrons, coluna 2A. E vamos ligar o magnésio no cloro. Opa, agora mudou de figura. Por quê? Porque o cloro, ele está na coluna 7A. Significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro precisa ganhar apenas 1 elétron. Aí ele aqui, ó. Então o cloro vai roubar, vou usar uma palavra feia aqui, né? Ele vai roubar, ele vai tomar esse eletrinho do magnésio. Opa, vem cá, pá. Só que o magnésio, ele não, para ele atingir aqueles 8 na camada anterior de eletrônica, para o magnésio não basta perder um só. Para o magnésio, ele precisa perder 2. Para isso, então, vai ser necessário, aqui, ó, um segundo átomo de cloro. Então, nós vamos precisar, esse primeiro aqui, 7, ganha 1, 8, beleza. Nós vamos precisar de um segundo cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para tomar esse elétron do magnésio. Então, se eu tenho um elemento químico que ganha um elétron e outro que perde 2, eu vou precisar de 2 átomos desse aqui, ó. Perde para cá, perde para cá. Perceberam? Então, o magnésio forma um cátion mais 2, e cada cloro forma um ânion menos 1. Então, vai ficar MgCl 2 vezes, aqui, ó, MgCl2. Perceberam? Por que aqui é MgCl2? Porque são necessários 2 átomos, olha lá, 2 aqui, ó, 2 átomos de cloro. Vamos em frente. Olha esse caso, então, que interessante, ó. Esse aqui, então, o caso do alumínio com flúor. O alumínio, metal, coluna 3A, 1, 2, 3, vai ligar no flúor, lá da coluna 7A. Se ele está na 7A, ele tem 7 elétrons na camada mais externa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o flúor, ele precisa ganhar só 1. Ele não precisa mais que 1 elétron. Aí ele aqui, ó. Então, o que ele faz? Ele toma esse elétron do alumínio, que o alumínio doa, cede esse elétron para esse flúor aqui. Aí o flúor fica com 8, olha lá. Pá. Só que o alumínio, ele precisa perder 3 elétrons. Senão, ele não ficará com 8 elétrons na camada, naquela anterior. Para isso, então, vai ser necessário um segundo átomo do flúor, olha lá, 7, 8, pá, e um terceiro átomo do flúor, 7 elétrons, 8. Tá. Então, se a gente fizer uma ligação iônica entre um metal que precisa perder 3 elétrons e um ametal
que precisa ganhar 1, serão necessários 3 átomos do ametal. Um átomo desse, perdendo 3, 1, 2, 3 desse aqui, cada um deles ganhando 1. Então, dá origem a um cátion, alumínio mais 3, porque perdeu 3 cargas negativas, e 3 ânions de carga menos 1. Estão vendo que o total de cargas é igual? 3 cargas positivas, menos 1, menos 2, menos 3, tá vendo? E como é que fica a fórmula química? A gente chama de fórmula química. Um alumínio, um átomo de alumínio ligado a quantos átomos do flúor? A 3. Perceberam? Aqui o sódio e o oxigênio, ó, vamos acelerar um pouquinho. Ó. 1A, 6A. Oxigênio, 6, precisa de 2. Só que o sódio, tadinho, ele está lá na 1A. Ele só perde 1. Então, o oxigênio precisa de 2. Você vai pegar 1 para cá do sódio e vai precisar de um outro sódio. Ó, então, viram que aqui inverteu a situação? A gente tem um oxigênio, menos 2, e quantos átomos de sódio? 2. Qual que vai ser a fórmula da substância iônica, do composto iônico? Vai ser essa aqui, ó, Na2O. A gente vai aprender, vai se chamar óxido de sódio. Lá, nós vamos aprender lá em janeiro isso aí. Isso aqui, ó. Opa, não, isso. Óxido de sódio. Aí esse caso aqui, que legal, ó. Esse caso aqui é muito bacana. Ó. Esse caso aqui, o alumínio está na 3A. 1, 2, 3. Ele precisa perder 3. Aí nós vamos ligar o alumínio com o oxigênio, que está lá na 6A. Precisa ganhar 2. Ó. Se tem 6, para completar 8, faltam 2. Aí, olha aqui, ó. O oxigênio tem 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu quero 2 elétrons seu aqui. Aí, rouba, toma esses 2 elétrons aqui do alumínio. Ó. Pá, pum. O oxigênio fica com 8? Fica. 2, 4, 6, 8. Só que o alumínio, nosso amigo aí, o alumínio, ele tem que perder 3. Não adianta ele perder só 2, não. Ele tem que perder 3. Aí ele vai perder esse terceiro aqui, elétron, para um outro oxigênio. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do oxigênio, com mais esse aqui, ó, 7. Aí, nós resolvemos o problema do alumínio? Resolvemos. Só que o oxigênio ainda está precisando de mais um elétron. Aqui, ó. Aí a gente vai usar outro alumínio, que a ligação é entre alumínio e oxigênio. Aí esse oxigênio central aqui, ele vai tomar para ele esse elétron aqui, ó. Opa! Resolvemos o problema desse oxigênio? Resolvemos. Só que o alumínio ainda precisa perder 2. O que vai acontecer com esses 2 elétrons? Ele vai doar para esse oxigênio aqui, um terceiro átomo de oxigênio. Estão vendo que aí é um terceiro átomo de oxigênio? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resolvemos o problema desse oxigênio? Resolvemos. Resolvemos o problema desse segundo alumínio aqui? Resolvemos. Olha lá que legal que fica, ó. Vão ser 2 átomos de alumínio, cada um vai perder 3 elétrons, 3, então fica mais 3, cátion, tá? E 3 átomos de oxigênio, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada um ganhando 2 elétrons. Então vai dar origem a um cátion mais 3, outro cátion mais 3, e 3 ânions de carga menos 2. Todo mundo atrai todo mundo. Então são 2 alumínios. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. São 2 alumínios ligados a 3 oxigênios. Essa fórmula, L2O3, dá origem ao óxido de alumínio. Substância importantíssima, né, gente? Vocês da mineração, a bauxita,
Bauxita, também chamada de bauxita, é uma rocha, tá? Composta basicamente por óxido de alumínio. Aí em Ouro Preto, gente, tem um bairro aí que chama Bauxita, né? Bauxita, tem gente que fala de um jeito ou de outro, cuja principal composição é essa substância aí, ó, o Al2O3, tá? A cor vermelha do solo desse bairro aí, da bauxita, não é por causa desse Al2O3, não, é por causa do ferro, tá? Tem ferro também. Essa substância aqui, ela é branquinha. Inclusive, tem uma fábrica em Ouro Preto, que é a antiga Alcan, depois virou Novelis, né? Depois da Novelis, agora é a Ditya Vira, um negócio assim, né? Eles pegam a bauxita e purificam e transformam em óxido de alumínio. O óxido de alumínio, gente, tem uma aplicação industrial enorme. Depois você põe lá no Google, doutor Google, a aplicação industrial do óxido de alumínio é enorme. Tá? É uma substância muito importante em vários processos industriais. Inclusive é usado na fabricação até de remédio para estômago, para acidez estomacal também, né? Também. Bom, então, os compostos iônicos, deixa eu pegar aqui, quer ver? Aqui. Os compostos iônicos, eles têm uma propriedade importantíssima, é essa aqui, ó. Eles são sólidos. Por que eles são sólidos? Imagina, os minerais aí de vocês, hein? Por causa da força de atração. Olha lá. Eles são sólidos por causa disso aqui. Por causa da força de atração entre os íons. Aqui uma representação de uma estrutura cristalina aqui, ó. Cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Os cátions e ânions vão se envolvendo uns aos outros, né? Tá? Agora, eles conduzem corrente elétrica? Se tiver no estado sólido, não. Agora, se eles estiverem no estado líquido, ou se estiverem dissolvidos em água, eles conduzem corrente elétrica. Quer ver? Então, primeiro, são sólidos. Tá. Como sólidos, eles conduzem corrente? Não, porque estão aqui o desenho, eles estão presos uns nos outros. Os cátions e ânions estão presos uns nos outros. Agora, se a gente aquece essa substância, funde, ou dissolve em água, ocorre isso aqui, ó. Os íons se separam. E quando isso acontece, quando ocorre a separação dos íons, você pega sal de cozinha e dissolve na água, os íons vão separar. Aí sim eles vão conduzir corrente elétrica. Aqui, ó, vamos pegar aqui. Olha o desenho que eu fiz aqui, ó. Não ficou muito bonito não, né, gente? Não ficou bacana não, mas dá para a gente ver aqui, ó. Se a gente pega sal de cozinha, cloreto de sódio, é um cátion mais com ânion menos. Sólido, esse S aqui não é 5 não, esse aqui, ó. Esse aqui é S, de sólido. Quando a gente dissolve na água, ocorre uma separação desses íons. Aqui dentro da água, aqui da mistura, forma uma mistura homogênea. O sódio, essa ligação aqui quebra. A ligação cloro-sódio quebra. Aí o cátion fica aquoso, tá vendo esse aqui aqui, ó? Aquoso. O cloro também fica aquoso. Então, se a gente colocar aqui um eletrodo, uma barra aqui de grafite, um eletrodo, um outro eletrodo, uma bateria, esse símbolo aqui vocês vão aprender na física, é um símbolo para bateria, né? Um gerador de corrente contínua. Essas baterias de celular, bateria de notebook, pilha, essas pilhas que a gente compra na mercearia, elas têm um polo negativo e têm um polo positivo. Aí o que vai acontecer? Essa barra aqui fica negativa.
Essa outra barra aqui, ó, fica positiva. Se a gente colocar uma lâmpada, eu acho que vocês vão fazer uma experiência dessa, tá? Na prática, eu acho. Colocar uma lâmpada no circuito, e aí a gente mergulhar esses dois eletrodos, negativo e positivo, essa lâmpada vai acender. Por que essa lâmpada vai acender? Porque esses cátions e ânions, eles vão conduzir corrente elétrica aqui dentro dessa mistura homogênea, tá? Por quê? Porque os íons, eles possuem mobilidade. Ô, gente, como é que vocês acham que funciona? Como é que vocês acham que funciona a bateria do celular, hein? Como é que vocês acham que funciona a bateria de carro, bateria de automóvel, bateria de moto, de motocicleta? É assim. Lá dentro da bateria do carro, lá, tem os polos, negativo e positivo, tá? Põe lá também, hoje a gente tem um Dr. Google, né? Fácil da gente pesquisar. Põe lá, bateria de automóvel. Como funciona? Vocês vão ver que a bateria dos automóveis, dos carros, tem polos negativos e positivos. Lá dentro tem uma mistura homogênea, tá? De água com... Não é isso aqui não, é ácido. Lá dentro tem um ácido sulfúrico, é aquele que a gente chama de solução de bateria, né? E aquela bateria, ela conduz corrente elétrica. Perceberam? É isso aqui. Ok, gente? Muito bem. Vamos mais 2 minutinhos. 2 minutos. 2 minutinhos. O segundo tipo de ligação é a ligação covalente. Essa palavra covalente tem um prefixo chamado co. CO. Esse prefixo, co, vem de compartilhar, vem de comum, vem de conjunto. Então, qual é o principal raciocínio que a gente vai ter agora em relação à ligação covalente? Na ligação covalente, não acontece isso aqui, ó. Na ligação covalente, ao contrário da iônica, na iônica, um perde, o outro ganha. Olha lá. Vamos lá no começo. Aqui, ó. Na ligação iônica, tem um que perde elétron, porque é eletropositivo, são os metais, e os não metais, eles ganham elétron, porque eles são eletronegativos. Já na ligação na ligação covalente, isso não acontece. Na ligação covalente, a ligação covalente, ela vai envolver, não envolve mais átomo de metal. Aqui não entra mais metal nessa história, tá? Os metais, coluna 3A, 2A, 1A, tá? Não participam mais das ligações quando se trata de ligação o quê? Covalente. Ligação covalente ocorre apenas entre ametais, olha lá, 4A, 5A, 6A, 7A, e entra nessa história, nesse tipo de ligação aqui, entra também esse elemento aqui, o nosso amigo hidrogênio. O hidrogênio, mesmo ele estando lá no lado esquerdo da tabela, ele não é metal. Ele se comporta como se fosse um ametal. Sabe por quê? Porque ele tem uma eletronegatividade relativamente alta. Não é muito alta, igual é a do cloro, do flúor, mas o hidrogênio ele se comporta aqui como um ametal. Tá? Então, olha aqui, ó. Os ametais ou não metais, eles são eletronegativos. O que significa isso? Eles têm tendência em ganhar elétrons. Então, aqui não vai ser possível nem formar cátion e nem formar ânion. Nesse tipo de ligação aqui, gente,
ninguém perde elétron e nem ganha elétron. Ah, que coisa engraçada, né? Vai ser, aqui na ligação covalente, vai ser um outro mecanismo que a gente vai estudar na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos falar de ligação covalente. Vamos voltar aqui. Ah lá. Próxima aula aqui. Cadê? Lá no dia 8, tá? Lá no dia 8, nós vamos falar de novo de ligação covalente e também, na próxima aula, nós vamos falar de dois tipos de ligação. Ligação covalente e ligação metálica. Eu queria pedir para vocês já acessarem lá a sala do Moodle, lá o bloco do capítulo Ligações. Dá uma lida, gente, dá uma lida nesse resumo aqui, nesse rascunho meu. Ou então na apostila também, a apostila está muito boa também. Vai lá na apostila, dá uma lida na apostila. Aproveita que a semana que vem não tem aula, tá? Semana que vem é só reto. Semana que vem é só reto. Tá? Aproveita que não tem aula de química, tá? E dá uma lida na apostila e dá uma lida também nesse rascunho meu aqui. Tá? Lá eu falo bastante coisa também, ok? Então, muito bem. Eu tenho que dar uma aula agora. Eu tenho que dar uma aula agora às 11 horas. Tudo bem, gente? Então, a gente retoma no dia 8 de dezembro, lá na parte de ligação covalente. Meus caros alunos da mineração. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos encerrar por aqui? Qualquer dúvida, vai mandando lá no chat, perguntas lá no chat da sala do Moodle, tem um chat lá, né? Vai mandando para mim, que como eu viajo muito, eu fico deslocando entre 3 cidades, às vezes eu demoro um pouco para responder, né? Aí vocês vão me desculpar por isso, né? Então, às vezes eu demoro alguns dias para responder, mas vai mandando a pergunta lá, ok? Um abração para vocês e até a aula do dia 8. Até mais para vocês. Valeu, professor. Até mais. Falou, Guilherme, todo mundo aí. Beleza. Vou parar a gravação.